Rogamos a Jesus, nosso Mestre amado, que continue nos orientando e nos favorecendo com a sua presença nessa casa de amor. É uma alegria para nós podermos essa tarde relembrar uma passagem de Jesus. E por que essa alegria para nós? Porque Jesus é a água viva. E nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui, junto com a trajetória da mulher samaritana. E nós, sempre que temos oportunidade, nós começamos as nossas reflexões lembrando de uma passagem do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Porque a gente aprende que a nossa educação, nós vamos assimilando aos poucos as verdades. E Amélia Rodrigues vai nos dizer que neste momento, principalmente neste momento, em toda a nossa vida, mas principalmente nesse momento, é muito importante para nós que nós revisitemos Jesus, que nós relembremos Jesus, que nós reflitamos sobre tudo que Jesus deixou para nós. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento de transição. E esse momento de transição atinge a cada um de nós individualmente, atinge as nossas famílias, atinge as nossas cidades, as nações e toda a terra. Então, quanto mais nós nos apropriarmos de tudo que Jesus nos deixou, nós teremos, e a Amélia Rodrigues vai nos dizer que nós então sentiremos o calor da presença de Jesus em nossas vidas, nos orientando, nos favorecendo com a sua presença, com a força que precisamos ter, com a coragem que precisamos ter de enfrentar não os outros, mas a nós mesmos, né? E com a esperança de mudança em nossa vida, de uma mudança que pode acontecer hoje, de uma mudança que acontecerá daqui a um tempo e de uma mudança que pode acontecer durante essa nossa oportunidade na nossa encarnação. Então, é uma alegria muito grande que Jesus esteja entre nós. E quando nós aqui falamos sobre a mulher samaritana, nós então relembramos Jesus e fortalecemos a presença do Mestre em nossa vida, que tanto nós necessitamos. Não é? Nós vamos evoluir. Antes de começar, quero pedir desculpa que eu estou um pouquinho rouca. Aí se a voz falhar, ela volta, tá bom? Nós vamos evoluir. Nós vamos ter acesso a conhecimentos novos, com certeza. Quanto mais nós avançamos no entendimento de nós mesmos e no entendimento da palavra de Jesus, da lei de Deus, mais nós avançamos em entendimento, em conhecimento, em paciência, em tolerância, em razão iluminada, em fé atuante. É verdade. Mas as palavras de Jesus, elas são o alicerce para uma construção sólida na nossa evolução. É uma construção sólida. Então, as palavras de Jesus, elas vão construir essa base sólida para o nosso crescimento, né? Essa é uma da tarefa que ele veio, né? Nos ajudar a evoluir, a avançar, a caminhar um pouco mais. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é um encontro extremamente importante e um encontro extremamente atual, porque Jesus vai tratar, porque a mulher samaritana se espanta, nós vamos falar parte por parte dessa parábola, e a mulher samaritana ela se espanta quando Jesus se dirige a ela, porque os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus não se davam com os samaritanos. Então ela se espanta, porque existe entre um povo irmão, porque os hebreus, tanto samaritanos quanto judeus, são hebreus, são irmãos e não se dão. Né? E existe uma animosidade entre eles. Existe um preconceito entre eles que a gente vai refletir um pouco sobre isso aqui. Então,
Será que é tão passado assim, irmãos que não se dão? Será que é tão passado assim, nações que não se conversam? Não. Né? Muitas vezes a animosidade está ali dentro da nossa casa, a gente sabe disso. Né? Então, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele vai tratar de um tema atual, que é a animosidade entre os irmãos. Aqui, no caso, entre os irmãos da mesma raça. Eles não se conversavam e eles se hostilizavam, e nós vamos entender um pouco por quê. Nós vamos entender a importância de Jesus encontrar com a mulher samaritana, o que ela significou na história, no contexto daquele momento. O que significava Jesus encontrar com a mulher samaritana? Existe aí um significado, um simbolismo, que nós vamos tentar estudar um pouquinho mais essa tarde aqui, para que a gente entenda profundamente, ou um pouco mais profundamente, as palavras, os ensinamentos de Jesus. Somente com uma visão mais espiritualizada é que nós vamos romper barreiras imaginárias que nós construímos quando achamos que somos melhores do que os outros. Quando achamos que sabemos mais do que os outros. Nós vamos criando barreiras imaginárias que vão nos separando da ideia central que Jesus deixou, que todos nós somos irmãos. E se o meu irmão do sul sofre, lá no norte vai chegar essa vibração. Né? Que quando um irmão meu lá do oriente se alegra, uma conquista, isso vai reverberar e vai chegar para mim. Porque nós fazemos parte dessa irmandade. Mas nós vamos construindo barreiras imaginárias. Né? E às vezes elas são imaginárias, elas às vezes são até concretas. Né? A gente cria na cabeça e concretiza no muro. Né? Nas dificuldades que a gente tem de se comunicar. E são barreiras imaginárias que vão nos afastando do real entendimento de Deus na nossa vida. Porque não adianta nós dizermos assim, eu amo a Deus, mas abomino meu irmão. Isso não existe, gente. Não existe. Não existe. Então, quanto mais eu entendo que eu sou irmã, né, que nós temos uma irmandade, que Jesus nos ajuda a aprender, mais eu me aproximo de Deus. E mais eu sinto a presença de Deus na minha vida, transformando a minha vida. Porque eu às vezes quero fruto, mas eu não quero o trabalho de plantar, de cuidar e depois de colher, esperar amadurecer. Eu quero fruto. Né? Então, essas barreiras, elas precisam ser, dentro do limite de cada um de nós, rompidas na relação do dia a dia. Né? O problema de se criar barreiras, de se achar um melhor do que o outro, não é um problema da nação, é um problema das famílias. Das famílias, né? No miudinho acontece, não é? Então, são barreiras ilusórias, por quê? Porque nós somos nós somos filhos e frutos da mesma fonte. E a fonte que nos criou é a água viva que Jesus vai falar para a mulher samaritana. Né? Nós somos parte da mesma fonte. Porque fomos criados, todos nós, aqueles que já avançaram um pouco mais, aqueles que vêm na retaguarda, aquele meu parente difícil. Né? Eu, que às vezes sou a pessoa difícil da família, né? Somos todos frutos da mesma fonte. Que é Deus, que é a água viva, não é? Mas nós vamos contextualizar um pouco a situação lá da mulher samaritana para a gente entender onde é que começou essa animosidade entre samaritanos e judeus. Sendo que a gente não vai esquecer que tanto samaritanos quanto judeus são hebreus, então são o mesmo povo, né? Bom, o reino de Israel, bem antes de Jesus, né? O reino de Israel, ele foi formado por 12 tribos. 12 tribos que viviam dentro do espaço do reino de Israel. O reino, né, foi governado por vários reis. O primeiro rei foi Saul, e o último rei, talvez mais conhecido, que a gente já ouviu falar, foi o rei Salomão.
E o rei Salomão, ele é filho de Davi, e ele reinou entre aproximadamente, os números que a gente tem, né? Ele reinou entre 966 a 926 antes de Cristo. Antes de Cristo, então, né? Ele reinou, era antes de Cristo. E quando Salomão morreu, enquanto ele era rei, tinha as 12 tribos. Quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em duas partes. O reino de Israel foi dividido, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, a capital era Samaria. E era chamado Israel, e a capital Samaria. E das 12 tribos, no reino do norte ficaram 12. E o reino do sul, ele é Judá, chamado de Judá. Então, quando a gente lê na Bíblia, Judá é o reino do sul. Judá, capital, Jerusalém. Então, o reino de Israel foi dividido. O reino do norte, 12 tribos, com a capital Samaria. E o reino do sul, 2 tribos, com a capital Jerusalém. Ok. O reino do norte foi invadido pela Assíria. E o que aconteceu? Então, o reino do norte, onde que era Samaria, foi invadido pela Síria. As pessoas que lá residiam em Samaria, grande parte do público, dos habitantes, foi deportado, foi levado para fora do reino. E foi mandado para Samaria povos estrangeiros. Então vieram povos pagãos, vieram para Samaria, e ali o que aconteceu? Uma miscigenação. Então aconteceu uma miscigenação genética, cultural e religiosa. Vieram, pelos historiadores, vieram 6 povos estrangeiros e grande parte do povo da Samaria foi levado para fora do país. O que acontece no sul? O sul também foi invadido pela Babilônia. E foram levados, os habitantes do sul foram levados para a Babilônia, onde viveram 70 anos. Então aconteceu aí 2 coisas. Os 2 reinos do sul e do norte foram invadidos. O reino do norte, a população foi levada para fora e vieram povos novos. E do sul a população foi levada para fora e moraram 70 anos no exílio na Babilônia. O que acontece? Quando voltaram, depois de 70 anos de exílio do Reino do Sul, quando eles voltaram, eles começaram a reconstruir o reino, reconstruir o templo de Salomão, que foi destruído na invasão. O povo do norte, lá de Samaria, foi buscar o reino do sul, foi buscar os seus irmãos do sul, falando, deixa a gente construir o reino junto, deixa a gente construir o templo junto. Aí os judeus lá do sul falaram, não, vocês se misturaram com os povos pagãos, vocês são miscigenados culturalmente, geneticamente, não usaram essas palavras. Então, vocês são um povo menor. Vocês têm uma mistura, e nós não, porque a história conta que os que foram para a Babilônia, os judeus que foram para a Babilônia, não aceitaram a miscigenação, não se misturaram com outras raças, e se consideravam raça pura. E começaram a considerar os irmãos do norte como uma raça menor, porque havia a miscigenação. E aí o que aconteceu? Então os judeus foram adorar foram adorar a Deus no templo construído de Salomão, que foi destruído, eles reconstruíram, e os irmãos do norte foram adorar a Deus no templo Gerezim. Então, não, Deus está aqui. Não, Deus está aqui. E os irmãos do norte, lá da Samaria, eles ficaram com esse sentimento de preconceito contra eles. Aconteceram práticas pagãs? Sim. Ou seja, por haver uma mistura com os povos pagãos, eles começaram a ter práticas de adorar vários deuses. E isso fez com que os irmãos do sul achassem que eles eram menores. E criou-se aí uma rivalidade profunda. Uma rivalidade profunda. Bom, o que acontece?
Os samaritanos então começaram a adorar Deus no Monte Gerizim, e no templo foi construído no Monte Gerizim, e os judeus em Jerusalém. O que acontece? Naqueles dias, passado o tempo, né, Jesus estava em Jerusalém. E é interessante que, se nós formos pensar, Jesus estava em Jerusalém e ele decide ir para Galileia. Geograficamente falando, teria que passar pela Samaria. E se nós formos pensar também nas características do povo de Jerusalém e da Galileia, é muito interessante a Samaria estar no meio, porque Jerusalém eles eram mais altivos, se achavam melhores, eram donos do conhecimento, se achavam assim. E Jesus ia para Galileia, que era uma cidade, um povoado, né, formado de pessoas simples, de coração puro, mas ele teria que passar pela Samaria. E o que acontece? Jesus tinha 3 opções. Ele poderia ir de Jerusalém para Galileia, passando pela costa, pelo Rio Jordão, que era uma área fresca, arejada, tranquila, bucólica. Podia passar por uma região que chamava Pérea, mas também podia passar pelo centro de Samaria, que era onde nenhum judeu passava, por conta da animosidade. E o que Jesus faz? Vou passar pela Samaria. E não é à toa que Jesus fala para os discípulos que vai passar pela Samaria, porque ele tinha uma tarefa de resgatar no coração daquele povo a ideia de um Deus único. Era a tarefa dele, ele teria que passar. E indo para Samaria, Samaria era montanhosa, cheia de pedras, de dificuldades, uma temperatura árida. Mas era por lá que ele queria passar, porque ele tinha uma tarefa. Claro que ele já sabia do encontro dele com a mulher samaritana. Isso para ele era claro. E existia, então, a tarefa de resgatar o povo de Samaria para a ideia do Deus único. Era por isso que Jesus estava indo para lá. Era por isso que ele escolheu a rota talvez considerada a mais difícil. Quantas vezes na nossa vida nós gostaríamos de pegar atalhos, e às vezes pegamos os atalhos, né? E muitas vezes atalhos que não vão nos fazer chegar de fato aonde realmente precisamos chegar, né? Às vezes é importante que nós façamos uma análise, né? Se aquele atalho, se aquela forma mais fácil, se aquela forma menos comprometida de fazer, vai nos ajudar a realmente chegar aonde a gente quer chegar. Aonde a gente quer chegar, não é? Então, por Samaria, a estrada era mais difícil, porque a tarefa que tinha lá também não era fácil, né? Havia as montanhas, e a Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, ela vai dizer que eles andaram, Jesus e os discípulos andaram 50 quilômetros, no sol, né? E por pedras, por áreas montanhosas e áridas, 50 quilômetros. E eles chegaram lá, próximo ao poço de Jacó, por volta da 6ª hora. Se nós formos entender o que é a 6ª hora, era meio-dia. Então imagina o cansaço, o calor, a sede. E os discípulos vão para uma cidade próxima buscar alimento, e Jesus para no poço de Jacó, no meio daquela secura toda, onde tinha uma água. E pouco tempo depois chega a mulher samaritana, e ela vem buscar a água no poço de Jacó. A mulher samaritana, Jesus falou para ela, mas ela ali representava o povo samaritano, né? Nós temos que entender que ele falou para a mulher samaritana, para ela, nas suas necessidades pessoais, mas ali era um simbolismo muito maior. Ele estava falando para um povo, através dela, né? Então, João, que é o Evangelho de João que nós vamos ler, João registra para nós uma passagem, uma mensagem que era muito além dela. Então, quem era a mulher samaritana? Era uma mistura do povo de Deus com as nações pagãs.
Uma mistura do povo que acreditava no Deus único, aquela ideia um pouco ainda frágil de Deus único, mas também com a possibilidade de adorar as vários deuses. Era isso que ela representava, uma fragilidade espiritual daquela população naquele momento, né? Muitas vezes nós também temos dúvidas. Aí nós vamos falar assim, não, mas eu não tenho dúvida no Deus único, não. Mas às vezes nós elegemos ídolos, como a população pagã, né? Às vezes nós elegemos pessoas, nós achamos que, né, são maiores do que as causas. Às vezes nós elegemos um bem material, né, o dinheiro, e fazemos disso um ídolo da nossa vida. Quantas vezes nós somos infelizes porque um fulano de tal, ciclano, não me valoriza como eu desejo que ele me valorize, né? Eu preciso me valorizar. Eu preciso acreditar que sou da fonte da água viva, né? Eu preciso acreditar que sou capaz de transformar a minha vida e fazer as mudanças e não colocar a minha felicidade na mão de uma outra pessoa. As pessoas que vivem conosco são responsáveis por nos ajudar a encontrar caminhos, claro. Por nos ajudar a consolidar a nossa alegria, claro. Mas elas não podem ser responsáveis pelos bens maiores que nós é quem temos que buscar. Se nós colocamos em alguém a responsabilidade da nossa felicidade, se aquela pessoa por algum motivo faz alguma coisa que não deveria fazer, a nossa felicidade vai embora? Não. Nós precisamos eleger os caminhos certos para colocar a nossa expectativa no lugar correto. E não nos falsos ídolos, nas falsas ideias. Nós vamos falar um pouco mais disso. Então, quando Jesus se dirige à mulher samaritana, ele se dirige à população, aos homens, a nós, deixando para nós uma mensagem de fortaleza espiritual. Nós vamos fazer a leitura do João, tá bom? Essa passagem vocês podem buscar depois, ela está em João, capítulo 4, a partir do versículo 1, tá bom? Era necessário, Jesus deixou a Judéia e partiu para a Galiléia. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase a 6ª. Vem uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Então ele pediu água. Assim, a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque, com certeza, naquela época, os homens não dirigiam a palavra às mulheres na rua. E, no caso ali, ela se surpreendeu, porque ela era mulher e ela era samaritana. E nós já sabemos que os samaritanos não se davam com judeus. Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Ela lhe diz: Senhor, nem tens vasilha e o poço é profundo, portanto, de onde tens a água viva? Porventura, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em verdade, disse-lhe Jesus, todo aquele que bebe dessa água terá sede. Terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando.
Olha que beleza, hein, gente? Para a vida eterna. A mulher disse para ele: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui de novo para tirar a água. Porque era a função das mulheres buscar a água e era trabalhoso demais buscar a água. Ele lhe diz: vai, chama o teu varão. Aqui a gente entende varão como marido e a gente vai conversar sobre isso. Vai, chama o teu marido e lhe diz. Ela diz, em resposta ela diz: não tenho marido. Jesus lhe diz: disseste bem, não tem marido, pois tiveste 5 maridos e o que agora tem não é marido. Nós vamos entender isso melhor, tá, gente? Nisso disseste a verdade. A mulher lhe diz então: Senhor, observo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós disseis que é em Jerusalém que é o lugar onde é necessário adorar. Porque os pais dela adoravam, como a gente já conversou aqui, em Gerizim. E os judeus adoravam em Jerusalém. Né? Então ela pergunta: mas eu aprendi que eu tenho que adorar aqui. É dessa forma que eu devo adorar. Jesus lhe disse: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe diz, a passagem é longa, mas está terminando, viu, gente? A mulher lhe diz: sei que vem o Messias, que será chamado Cristo. Quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Aí Jesus revela para ela. Jesus diz para ela: sou eu que te fala. Aí neste momento, os discípulos chegaram e se maravilharam por ver Jesus conversando com a mulher. E por aí vai. Depois vocês podem voltar e podem ler. Então a gente vai voltar item por item. Era necessário passar pela Samaria. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Por que era necessário? Porque Jesus ia em busca da reconciliação com o adversário. Quantas vezes na nossa reconciliação, e nós precisamos entender que a reconciliação não é somente a reconciliação com o meu adversário, meu primo, meu amigo, meu irmão, meu vizinho, não. Nós estamos nos reconciliando com Deus na nossa encarnação. Porque nós sabemos que somos espíritos que em algum momento nos afastamos da lei. Nós sabemos disso. Somos amados, muito amados, mas sabemos que nos afastamos. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos reencarnados no mundo de provas e expiações. Se nós aqui estamos, é porque nós precisamos nos reconciliar. E o melhor, não com o adversário, porque Deus não é nosso adversário. Deus é nosso Pai. É um Pai de amor. É um Pai que a gente aprende com Jesus, que é um Pai de misericórdia. Porque lá com Moisés nós aprendemos que era um Pai de justiça, de punição. Com Jesus nós aprendemos que é um Deus de amor, é nosso Pai. Então a nossa encarnação é uma reconciliação com a lei. Então quanto antes nós nos compreendermos que é melhor fazer o bem, de que precisamos aprender com Jesus a praticar a caridade em qualquer circunstância, mesmo que nós ainda tenhamos as nossas deficiências, e nós as temos, e não são poucas, mas nós temos condição de já praticar a caridade. Então, vamos parar de brigar com o outro e vamos começar a olhar para nós mesmos. Porque senão a gente perde muito tempo querendo provar que é melhor, que sabe mais, que é o que manda, e a gente está perdendo tempo de encontrar uma verdadeira reconciliação com a lei de Deus, que é o grande objetivo de nós estarmos aqui. Então Jesus tinha que passar pela Samaria, porque ele precisava.
resgatar este povo através do coração daquela mulher, não é? Então, essa profecia de que Samaria voltaria está lá no livro de Oséias, profeta Oséias, no Antigo Testamento, tá bom? Depois vocês podem ir lá estudar. Ele poderia escolher 3 estradas, escolheu a mais difícil, nós já sabemos por quê, porque a tarefa não era fácil. Mas ele não veio aqui para facilidades, não é verdade? Ele veio aqui para nos ensinar, para dar o exemplo, para dar a palavra e para dar o exemplo. Jesus lhe diz, dá-me de beber. Aí ela fala para ele, né? Como tu, sendo judeu, pede-me de beber se sou mulher samaritana? Pois judeus não se associavam com samaritanos, né? Quantas vezes nós achamos que não somos dignos do amor de Deus? E nós somos. Quantas vezes, né, nós absorvemos o que alguém disse, o que alguém fez, que nós somos menores? Nós não somos. Se nós somos filhos da mesma fonte, nós temos todas as condições de construirmos um caminho de força para nós, independente da prova que estejamos passando, independente das dificuldades que estejam no nosso caminho, né? Será necessário nós mudarmos o nosso panorama interno, a visão de nós mesmos, quando nós nos acharmos indignos do amor de Deus. Se isso está acontecendo com alguém, repensa, olha para dentro. Se eu fiz coisas inadequadas até hoje, e hoje eu me decido mudar, esse é o momento. Esse é o momento. Então, que possamos nos abrir para o novo, para essa água viva que Jesus traz para nós. Se conhecesses o dom de Deus, aí vamos continuando aqui. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pediria e ele daria água viva. Ou seja, Jesus vai aqui revelar para ela que ele é o Messias. Olha que maravilha de encontro. Olha que beleza de encontro. A gente lembra do encontro, né, de Saulo com Jesus, tantos encontros maravilhosos, e esse é um encontro espetacular. Porque Jesus diz a ela, sou eu que sou o Messias. Acredita no que eu estou te dizendo, porque sou eu. Eu vim aqui para te dizer, né? Então ele revela para ela. Senhor, nem tens vasilha e o poço é profundo. Nós não devemos nos intimidar com as dificuldades materiais. Ele estava falando que ele ia dar água viva para ela estava preocupada que ele não tinha vasilha. Né? Nós não devemos nos preocupar com as dificuldades materiais para caminharmos em busca dos nossos objetivos. Elas existem? Elas existem. Claro que elas existem, né? Mas não é na matéria que nós vamos encontrar água viva, que Jesus nos oferece, não é na matéria. A matéria ela serve para nos ajudar. Nós precisamos das coisas materiais. Estamos num mundo que há necessidades. E é legítimo buscar todas elas. É legítimo conquistar todo o bem que desejarmos, que necessitarmos. Mas é preciso que nós desapeguemos da ideia de que é ali que está a raiz da nossa felicidade. Porque não é. Não é. A água viva não se encontra ali. Ok? Né? Quantas vezes conquistamos posições, conquistamos coisas, conquistamos pessoas e continuamos vazios. Com uma sensação de que está faltando alguma coisa. A primordial está faltando. Porque tudo que a gente tem é acessório e é importante. Nós precisamos, mas precisamos também caminhar para a busca da água viva, que é essa água que Jesus nos oferece. Que só o Espírito pode sorver, pode entender, pode acumular, né? Para construir. Né? Devemos vencer os cultos exteriores, né? As coisas exteriores mais importantes do que as que estão dentro de nós. Né? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando pela vida eterna. Aqui beber, no sentido de permitir que os ensinamentos de Jesus adentrem a nossa intimidade. Não adianta eu falar Senhor, Senhor. Porque a minha boca não vai falar se eu não fizer, se eu não pensar, se eu não agir. Não adianta. Não adianta eu dizer que sou uma coisa se eu sou outra. Não adianta. Não adianta. Então, o beber da água viva é permitir que os ensinamentos de Jesus façam diferença em nosso coração. Primeiramente. Porque a gente às vezes descobre alguma coisa e por amor mesmo, eu sei que é por amor.
A gente quer fazer com que o outro entenda. Mas o outro só vai entender no tempo dele. Sinto muito, né, gente? Mas o outro só vai entender no tempo dele. Eu posso ser essa fonte viva, porque ele falou assim, quem beber dessa água vai poder ser essa fonte, eu posso. Eu posso ser o ponto de força da minha família. Eu posso iluminar os meus amigos com as minhas palavras. Eu posso acolher o meu irmão com o meu abraço, com o meu sorriso. E tudo isso eu serei fonte do amor de Deus que passa por mim. Eu posso. O que eu posso fazer é oferecer para o outro o melhor de mim. O tanto que o outro vai absorver, eu não sei. Eu não posso prever. Eu ofereço, mas ele vai absorver o que ele der conta. Né? Não nos esquecendo, jamais, de que o Pai é Deus. De que nós, às vezes, recebemos empréstimos, né? Filhos, marido, vizinho, colega de trabalho, são empréstimos, né? Mas o verdadeiro condutor de toda a vida é Deus. É a Ele que pertence o caminho de cada um de nós. E dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos inimigos. E Ele vai nos ajudando a construir. Porque a construção é nossa, mas o caminho, quem traça primeiramente é o nosso Pai. Devemos, então, ser essa fonte, porque quem bebe dessa água, quem se transforma em Jesus, não tem jeito. Não tem jeito. Quem realmente muda o seu comportamento pelas vias do Evangelho, muda a si mesmo e automaticamente vai mudando o espaço onde está. Por quê? Porque a vibração vai mudando. A vibração vai mudando. Se eu xingava horrores até ontem, eu passo a não xingar mais hoje, eu começo a mudar a vibração em mim e vou mudando a vibração no ambiente onde eu estou. Eu passo a ser fonte. Então nós podemos ser, porque o convite de Jesus é que sejamos fonte. E Ele nos oferece a água. Basta nós desejarmos beber dessa água. Né? Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar. Vai, aí ele fala, né? Vai, chama teu marido. Não tenho marido, ela disse. Disseste bem, não tem marido, pois tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Vamos entender isso aqui. Ok? Muitos profetas do Velho Testamento são pastores, são agricultores. Então eles escrevem, né, a história do Velho Testamento, ela se dá nesse contexto de agricultores, de pastores. Ela se dá nesse espaço, então qual que é a compreensão? E a gente foi buscar alguns estudiosos, né, para nos ajudar a iluminar o nosso entendimento dessa passagem. E muitos estudiosos, pessoas sérias, né, que estudam os evangelhos, vai dizer o seguinte, que como eles eram pastores, agricultores, os profetas do Velho Testamento, por isso que no Velho Testamento Deus é comparado a um pastor. E nós somos, a humanidade, as ovelhas. Porque os profetas eram pastores, eram agricultores. Então foi comparado Deus como o pastor e a humanidade como ovelha. A ligação de Deus era comparada com um matrimônio, de tão séria, né, de tão intensa. Era comparado como um matrimônio. Deus era o marido e o coração, nosso coração, a esposa. Olha que interessante, gente. O nosso coração, o coração da humanidade, é a esposa. Então, o que acontecia? O que era o adultério? O adultério era quando a esposa buscava outro marido. Ou seja, o adultério, dito muitas vezes no Velho Testamento, é quando os povos buscavam adorar outros deuses, que não o Deus único. Então, as mulheres e esposas, os corações entravam em adultério. Ou seja, deixavam de amar a Deus único e iam buscar outros ídolos, outros deuses.
Então, quando Jesus diz para ela vários maridos, ele pode até estar dizendo de uma situação pessoal daquela mulher. Pode ser, né? Pode ser que ela vivesse uma situação de muitos relacionamentos, pode ser. Mas o simbolismo que João quer dizer é maior do que isso. O simbolismo que João quer dizer para nós aqui, né, era de que Jesus falava que ela, aqui ó, relata que os maridos, quem eram os maridos? Ele ainda vai dizer assim, você teve 5 e atualmente você tem um que também não é seu marido. Aí nós vamos lembrar lá de trás. Sabem quantos povos foram para Samaria, quando eu contei para vocês que o povo da Samaria foi mandado para fora e vieram os povos estrangeiros? 6 povos. Povos com práticas pagãs, ou seja, adoração a vários deuses. Então, é preciso que a gente entenda com mais profundidade. Então, quando ele diz para ela, você teve 5 maridos, atualmente tem um que ainda não é seu marido, é porque ele ainda vai chegar. É porque ele ainda vai chegar. Ele estava fazendo referência aos povos pagãos, aos 6 povos pagãos que se misturaram com os samaritanos, e o coração do povo foi para o adultério, no sentido assim, Deus único? Não, vamos adorar vários deuses. Vamos ter várias, né? Então é importante que a gente faça essa leitura, porque esse simbolismo nos ajuda a entender o que Jesus dizia para ela. Ele estava dizendo, e logo depois ele fala de Deus, né, do Pai, de adorar o Pai no monte. Ou seja, o verdadeiro marido, o verdadeiro pastor, está para chegar no seu coração. Essa compreensão de um Deus único vai se fortalecer no seu coração ainda. Porque vocês, samaritanos, ainda passaram pela ideia de vários deuses. Não é? Aí ela vai dizer lá, nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Por quê? Justamente pelo que a gente conversou. O povo do norte começou a adorar num lugar e Jerusalém, o povo do sul, começou a adorar em outro lugar. Aí Jesus fala, não é nada disso. Não é nada disso. Aí ele vai dizer, virá a hora quando nem neste monte, Gerezim, povo do norte, nem em Jerusalém, Judá, povo do sul, mas vem a hora e é agora, chegou a hora. Ele vai dizer, né? É agora. Quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e aquele que os adoram deve adorá-lo em espírito e em verdade. Deus não está no monte de pedra. Deus não está no templo de pedra. Deus não está nem lá nem aqui, Deus está dentro de você. É lá que Ele está. Quando a gente deposita a nossa expectativa de melhora, de iluminação, lá no templo de pedra, nós vamos nos decepcionar, porque Ele não está lá. Ele não está lá, Ele está dentro, Ele está em nós, no nosso coração. É lá que Ele está. Porque senão eu deposito o saber espiritual na mão de outra pessoa. Não, eu também posso conquistar. Eu também posso buscar, eu faço parte desse banquete que o meu Pai reservou para mim. Não é? Então, quando ele diz, não é lá nem lá, minha filha, cai na real, não é lá, não é fora, é dentro. Então, vai chegar o dia que vocês vão cair na real, que não é no Gerezim, nem lá em Jerusalém, é dentro. É dentro de cada um, que é lá que ele está. Então, Deus não se encontra nos templos de pedra, definitivamente não. A lei de Deus está escrita na nossa consciência, não é isso que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos? Uma das obras da codificação. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, Deus se encontra em mim. Quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso encontrar um caminho, eu posso consultar ao meu coração e à minha consciência. E falo, Senhor, me mostra o melhor caminho. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, eu não vou perguntar não, porque senão eu vou ver qual que é o melhor caminho e eu quero continuar no outro, então não vou nem perguntar. Tem uma pergunta infalível, né, gente? Quando a gente tem que tomar uma decisão, quando a gente tem que ter uma atitude, se a gente perguntar assim, como que Jesus faria? A gente vai saber o jeito mais certo de fazer. Mas às vezes a gente não pergunta porque a gente não quer escutar. Não, Jesus faria assim, mas eu não quero fazer assim. Então, para que eu vou perguntar? Para que eu vou procurar?
né? Mas verdadeiramente, quando a gente quer saber, se a gente perguntar como que Jesus agiria nessa situação, como será que ele me ensinaria a agir? Aí a gente vai conseguir ir pelo caminho mais correto. Pelo menos aquele que a gente dá conta naquele momento. Né? Sei, ela fala, que vem o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus, maravilhosamente, revela para ela: sou eu o que te falo. O Messias está aqui. Imagina a maravilha e o presente dessa mulher, né, gente? Imagina, tanto que ela é conhecida como a iluminada. Né? Ela se iluminou e a partir dali ela passa a levar, ela passa a ser essa fonte, né? Que ele falou aqui: se você beber, você vai ser uma fonte que vai jorrar água viva aonde você estiver. E ela é conhecida como a iluminada, porque ela se iluminou na presença de Jesus naquele momento, né? Então ele faz a revelação. E tem uma outra coisa também interessante que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco. Nessa nossa relação com Deus, Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele está investigando a temática Deus, se não me engano, na questão 5, mas se não for na 5 é perto da 5, eu não estou me lembrando o número. Então, quando ele está investigando sobre Deus, ele pergunta para os espíritos, né, alguma coisa a respeito de Deus, os espíritos respondem, no entendimento, né? Aí os espíritos respondem: falta a vocês um sentido para entender Deus. Falta um negócio. Falta o entendimento. É claro que espíritos que vivem hoje em mundos felizes, provavelmente entendem Deus muito diferente do que nós entendemos. Porque ele já tem uma construção espiritual capaz de os fazer entender Deus com mais profundidade do que nós. Tudo bem. Então os espíritos dizem: falta um sentido que vocês ainda não adquiriram. Porque né, na nossa trajetória evolutiva falta esse sentido. Mas Deus que nos ama, né, que nos possibilita todas as oportunidades de avançar dentro daquilo que a gente consegue, no nosso limite ainda de espíritos, ainda em provas, nos dá Jesus. Então, gente, Jesus é o sentido que nos falta para entender Deus hoje. A peça que ainda nos falta é Jesus que traz. Então, o que eu não entendo de Deus, dentro da minha pequenez, é Jesus que me traz a peça. Então, se está faltando alguma coisa, eu coloco os ensinamentos de Jesus, então eu monto o quebra-cabeça para entender Deus dentro do meu limite, dentro da minha capacidade, que ainda é pequena, da nossa capacidade, que ainda vai crescer. Nós ainda vamos descobrir mais coisas. Mas então Jesus é essa peça que não pode faltar no quebra-cabeça, para que a gente encontre o caminho da água viva que Ele nos oferece, em nome do Pai. E nosso tempo está encerrando. Eu queria só ler um parágrafo. Eu queria ler um parágrafo aqui do livro Primícias do Reino, em que a Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, nos traz essa passagem da mulher samaritana, né? Bom, aí acontece, os discípulos chegam. Tomando o cântaro, a samaritana demanda, volta para a cidade, aos gritos, e proclama: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é ele o Cristo? Em grupos compactos, os moradores de Sicar, que era a cidade mais próxima, lá de Samaria, desceram à fonte onde o rabi se demorava com os discípulos, que pediam a ele: Senhor, come, né? Quantas horas está sem comer? Nós trouxemos o alimento e a multidão chegou. Sem se perturbar com a multidão, que o fitava, aturdida, a multidão estava assim: será que é ele, né? O Messias, né? Ele explica aos companheiros de modo a fazer-se ouvir por todos, tanto os discípulos quanto os outros, né, que vinham de Sicar. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Né? A gente estava falando de água e ele agora falava que a comida também proveniente de Deus. O alimento é proveniente de Deus. Por 2 dias ele ficou na Samaria a pregar, a curar, espalhando a certeza da vida além da vida. E todos diziam, né? E pela afeição, para encerrar, pela afeição com que ela se ligou a Jesus, os primitivos cristãos que se alentaram na coragem dela de proclamar que a gente poderia vencer as imperfeições, denominaram a samaritana de a iluminadora, que a tradição oral acatou e conservou até os nossos dias. Que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Obrigada.